Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas, e nesse vídeo nós vamos aprender a fazer busca por imagem no Excel, como alguns dizem, fazer o PROC-V na imagem, mas na verdade nós vamos aprender isso num outro formato que é a melhor forma de se trabalhar com imagem dentro da sua planilha, e não vamos utilizar a função PROC-V, ok? Vamos utilizar a função filtro, que tem algumas vantagens também. Então aqui eu tenho uma tabela de funcionários, onde eu tenho o nome, qual que é a função, e qual que é a imagem desse funcionário. E olha que legal, a imagem ela está exatamente encaixada de acordo com o tamanho da célula. Se eu dimensionar aqui a altura dessa minha célula, a imagem automaticamente já é dimensionada. E para que eu tenha esse controle da imagem dentro da célula, eu posso inserir essa imagem da seguinte forma: eu vou selecionar a célula, vou vir aqui no menu Inserir e na opção de Imagem eu vou selecionar a opção de Colocar na célula. Esse aqui é o ponto importante, tá? Então eu vou buscar aqui uma imagem do meu dispositivo, vou selecionar aqui a imagem desse funcionário, vou inserir e aqui está a imagem do funcionário. Uma outra opção legal de quando você insere a imagem à célula é você clicar com o botão direito e vir aqui na imagem da célula e mostrar uma visualização maior daquele funcionário. Ou até mesmo com o atalho Ctrl Shift F5 você tem esse mesmo efeito de visualizar aqui uma imagem maior daquele funcionário, ok pessoal? Então uma vez que nós inserimos aqui essa tabela com as suas respectivas imagens, eu vou selecionar esse intervalo aqui, que ainda é uma tabela somente aqui no visual meu, mas eu vou inserir de fato uma tabela para o Excel, né, a tabela padrão. Então eu vou inserir aqui, vou vir nessa opção de tabela, vou confirmar com um OK, e observe que o Excel já criou aquela tabela com um formato. Você pode escolher aqui com algum outro design, ou manter esse design padrão mesmo, mas o importante é que essa informação esteja tabelada para o Excel, para que nós possamos trabalhar com ela. E olha que legal, ao invés de eu fazer um PROC-V para buscar uma imagem de acordo com o nome ou alguma outra chave que você tenha na sua planilha, eu vou utilizar a função filtro, porque ela permite que eu traga um resultado ou mais. Observe que se eu vier aqui e colocar a função vendedor, eu vou colocar aqui igual a filtro, ok? Vou vir aqui na minha matriz, eu vou selecionar a matriz das imagens, que é essa coluna aqui, ponto e vírgula, e vou adicionar a matriz agora, onde que eu vou incluir, que vai ser pela função. Então, através da função, eu quero incluir todo mundo que for igual a vendedor. E vou dar um Enter. Então, ela listou uma imagem para mim aqui com todos os vendedores. Então, é uma possibilidade que a função filtro tem para trazer mais do que um resultado, coisa que com o PROC-V é um pouco mais complicado, né? Então, eu tenho essa informação e se eu quiser fazer uma outra consulta, né? Digamos que eu quero informar o nome do funcionário e aí trazer a imagem dele. Eu posso fazer da seguinte forma: eu vou colocar aqui funcionário. Nessa célula que está aqui à frente, eu vou inserir uma validação, né? Então, eu vou vir em dados, vou ir na opção de validação de dados, vou permitir uma lista e a fonte da minha lista vai ser essa minha tabela de funcionários aqui. Vou confirmar com um OK. Agora eu tenho aqui numa lista para mim todos os meus funcionários. Eu vou deixar um nome aqui como exemplo e vou fazer aqui a função filtro igual a filtro para filtrar somente a imagem desse funcionário Pedro Lima. Então, para fazer isso, eu volto aqui na minha planilha, vou selecionar a matriz de imagem. Como ela está em tabela, observe que eu preciso que apareça ali uma seta preta para baixo, e aí eu seleciono esse intervalo, aqui eu dou um ponto e vírgula, e agora eu seleciono o intervalo dos nomes e falo que ele tem que ser igual àquela minha referência lá na minha planilha da célula C4, com o nome Pedro Lima. Vou dar um Enter e aqui ele já carregou automaticamente também esse nome Pedro Lima. E se eu selecionar um outro nome, como esse Carlos Alberto, ele trocou a imagem. Inclusive eu posso aumentar aqui, dimensionar melhor a minha célula e fazer as buscas pelos nomes e eu terei o mesmo resultado. Certo, pessoal? Se você gostou dessa dica, deixa like, se inscreve no nosso canal, compartilha com mais pessoas. E se você quiser aprender o Excel e dominar essa ferramenta, também tem o link do nosso curso na descrição. Até a próxima!